Em Naruto nós vimos vários personagens passando por inúmeras situações difíceis, e por detrás de cada herói ou vilão existem histórias sombrias, perdas profundas e cicatrizes que atingem o âmago de cada um deles. Alguns perderam tudo ainda na infância, o que gerou traumas muito intensos, e isso influenciou não só a personalidade, bem como também a tomada de decisões que esses personagens tiveram ao longo de suas vidas. E é por isso que no vídeo de hoje eu vou falar sobre 5 personagens traumatizados em Naruto. A ideia desse vídeo é discorrer acerca de quão impactantes foram esses traumas na vida de cada personagem, para falar não apenas do que eles sofreram, mas como isso influenciou nas suas atitudes, nas suas decisões e em quem eles se tornaram. Se você não me conhece, eu sou o Matheus, seja bem-vindo a esse canal e já deixa o seu like maroto aí para poder fortalecer esse canal, beleza? Então, sem mais enrolação e vamos lá! O primeiro personagem que eu quero falar é o Kakashi. O Kakashi é aquele tipo de personagem que carrega muito mais dor do que ele deixa transparecer. Muita gente vê ele como um ninja frio, mas por detrás dessa frieza tem uma sequência de traumas que moldaram quem ele se tornou. Desde muito novo ele teve que lidar com algo que nenhum filho quer passar, que é a morte do pai. O Sakumo Hatake, que era um ninja lendário, foi desonrado por colocar as pessoas acima da missão. Daí a vila virou as costas para ele e ele acabou tirando a própria vida. O Kakashi, vendo isso tudo, aprendeu do pior jeito possível que seguir as regras era mais importante que qualquer outra coisa, porque foi isso que a vila cobrou do pai dele. Só que aí vem o segundo choque, que é quando ele entra pro time do Minato e perde o Obito também. E de novo de uma forma muito cruel, porque foi no momento em que os dois estavam finalmente se conectando e o Obito acaba sendo esmagado durante uma missão. E ele ainda deixa o Sharingan pro Kakashi como um presente, como um símbolo daquela amizade que mal teve tempo de existir. Então imagina o peso disso. Mas não para por aí, porque pouco tempo depois a Rin também morre. E o mais traumático disso é que é pelas próprias mãos do Kakashi depois de ela se jogar na frente do golpe dele. E ele carrega essa culpa mesmo que sem ter tido a intenção de matá-la. A soma disso tudo transformou o Kakashi num cara fechado, cheio de cicatrizes internas, e ele virou aquele sensei distante, meio apático. Mas por trás disso tem um cara que vive com medo de falhar de novo e de perder mais alguém. E isso explica por que com o time 7 ele foi tão duro no começo, principalmente com aquela frase de que quem abandona os companheiros é pior que lixo. Essa frase se tornou o centro da filosofia ninja do Kakashi, e é em razão desses traumas que ele teve ao longo de sua vida que ele merece estar nessa lista aqui também. Bom, e aproveitando que eu já citei ele, quando a gente fala de personagens traumatizados em Naruto, não tem como deixar de fora o Obito, que coincidentemente está ligado diretamente aos traumas do Kakashi, né? O Obito não só teve um dos traumas mais pesados de toda a obra, como também foi o responsável direto por uma guerra que matou milhares de pessoas. O Obito começou sendo um garoto sonhador, que queria ser Hokage, proteger os amigos e que tinha um coração bom. Ele era como um Naruto, só que com um destino completamente diferente. Até que vem uma missão que muda tudo. Ele fica preso nos escombros de um desmoronamento e é dado como morto até ser resgatado pelo Madara e começa a manipular a mente dele. Mas a reviravolta mesmo se dá no momento em que ele vê com os próprios olhos a Rin sendo morta pelo Kakashi. A mesma situação traumatizou os dois. Mas enfim, aquilo ali foi a gota d'água e a partir dali ele simplesmente desistiu da realidade, desistiu da esperança, do mundo, ele desistiu de tudo. E aí nasceu o Obito que a gente vê depois, que era frio, calculista e manipulador. Ele se tornou o cara que movimentou tudo por trás da Katsuki e que enganou o mundo inteiro se passando pelo Madara. E no fim das contas, foi ele quem deu início à Quarta Guerra Ninja só para tentar colocar o plano do Tsukuyomi Infinito em prática. Tipo assim, olha o nível que o trauma dele chegou. Ele virou esse vilão porque não soube lidar com a dor da perda da Rin. E pior de tudo, ele foi manipulado quando estava mais fragilizado. E mesmo depois de tanta destruição, tanta coisa errada que ele causou, no final a gente vê que o Obito ainda tinha humanidade dentro de si. E o Naruto consegue resgatar ele das trevas e o faz lembrar de quem ele foi um dia. E isso é foda porque mostra como o Obito se perdeu e como ele se afundou na própria dor também. Por tudo isso, ele não só merece estar nessa lista, como ele é um dos maiores exemplos de como um trauma não resolvido pode destruir e afundar uma pessoa, né? Enfim, agora vamos falar do próximo personagem, que é o Sasori. Beleza, e por que o Sasori tá nessa lista? Bom, é que assim, como a gente viu no anime, quando ele era criança, o Sasori viu os pais partirem para lutar na Segunda Guerra Ninja, só que eles acabaram morrendo em combate. Só que nem eu disse, o Sasori era só uma criança, e tipo assim, ele realmente acreditava que eles iam voltar, e ele ficou esperando pela volta deles. Ele perguntava direto pra avó dele, a vovó Tio, se eles já tinham voltado. E ela, sem coragem pra dar a notícia, deixava ele sempre na esperança. E, mano, isso é triste demais, porque o moleque ficava ali olhando pela janela todo dia
esperando alguém que já não estava nem mais vivo. Quando ele descobriu a verdade, aquilo mexeu demais com ele. O impacto foi tão forte que ele começou a desenvolver um desgosto por esperar por algo ou por alguém, pois isso relembrava de emoções ruins, como se ele tivesse pensado, nunca mais eu quero passar por isso de novo. E teve uma cena que pra mim é uma das mais tristes e emocionantes de Naruto. A vovó Tio ensinou ele a fazer marionetes para distrair a cabeça. Depois disso ele construiu 2 marionetes, sendo que um era do pai e outra da mãe. Essa era uma forma dele tentar preencher aquele vazio, aquela falta absurda que ele sentia. Ele até colocou as marionetes para abraçá-lo, porque o que ele mais queria era o carinho dos pais. Eu já vi o arco do Sasori umas 7 vezes, mas nessa última vez eu confesso que eu fiquei bem sentido. Porque na moral, isso aqui é muito triste, velho. Mais pra frente, e já na adolescência, depois dele ter saído da Vila da Areia, o Sasori vai mais longe ainda, transformando o próprio corpo numa marionete. Tudo para tentar escapar do envelhecimento, da morte, para não acontecer com ele o que aconteceu com os pais. Olha o nível que o trauma dele chegou. E o destino foi cruel demais, porque no final das contas, o Sasori acaba lutando contra a própria avó, mas o mais pesado não é nem isso. Muita gente inclusive subestima o Sasori, dizendo que ele perdeu para uma velha e para Sakura, mas a própria Tio fala que ele se deixou ser acertado, ou seja, ele podia ter desviado, mas não desviou. E sabe por quê? Porque de forma simbólica, ele queria ser abraçado pelos pais, mesmo que por meio das marionetes, mesmo que fosse só naquele momento. No fim das contas, a perda dos pais dele fez com que ele ficasse fugindo a vida inteira dessa dor, mas ele nunca conseguiu. E dentro dele ele carregava esse trauma, sabe? E por esse motivo eu considero o Sasori um dos personagens mais traumatizados de Naruto, inclusive é um dos personagens que eu mais gosto também. E o próximo personagem que eu vou falar é o Sasuke, e eu nem preciso explicar o porquê dele estar nessa lista, né? Mas vamos lá. Cara, o Sasuke passou por uma parada que vai muito além de somente a perda dos pais. É que ele viu o irmão dele, o Itachi, que ele tanto amava, que ele tanto admirava, mas que tinha matado os próprios pais. Então imagina o impacto disso numa criança. Ele viu com os próprios olhos o massacre do clã Uchiha inteiro. E o Itachi ainda fala pra ele que se ele quisesse matar ele tinha que odiar, ele tinha que viver com esse ódio dentro de si. Então olha o nível dessa coisa. O próprio irmão incentivando esse caminho sombrio. A partir dali o Sasuke deixou de ser uma criança comum. Ele virou alguém que viveu para se vingar. A vingança que ele queria era a motivação que ele tinha. E aí o Sasuke cresce sozinho, fechado, frio. Ele não se permite se apegar a ninguém. E mesmo quando Naruto e a Sakura tentam se aproximar, ele cria um bloqueio, porque no fundo ele não queria se conectar com ninguém, pois ele tinha medo de perder alguém querido de novo, até que ele finalmente consegue concluir a vingança que ele tanto perseguiu. Só que depois, quando o Sasuke finalmente descobre a verdade, que o Itachi não era um vilão, que ele fez tudo para proteger Konoha e ele próprio, aí que o negócio desmorona de vez. E muita gente julga o Sasuke pelas atitudes dele, mas mano, ele é o retrato do que o trauma faz com a pessoa quando ela não tem apoio emocional nenhum. Ainda mais considerando que esse trauma se deu logo na infância e ele ficou largado na solidão. E pior de tudo, o cara passou anos odiando o irmão, para no final descobrir que ele estava odiando alguém que realmente o amava. E isso quebra qualquer um. Tudo o que ele fez foi reflexo de um sofrimento profundo e que ficou ali guardado por anos, né? E no final das contas a gente vê que o Sasuke era um cara que foi moldado pela dor desde pequenininho. E mesmo quando ele volta para a luz, ele ainda carrega dentro de si essa culpa de tudo aquilo que ele fez. E isso por si só já mostra o tamanho do trauma que ele carrega. Por fim, o último personagem que eu quero falar é o Nagato. Cara, na boa, a história do Nagato ela é muito pesada. Imagina você ainda criança, vivendo numa vila destruída pela guerra, e aí do nada soldados invadem sua casa e matam seus pais bem na sua frente. E é um choque muito duro para alguém daquela idade passar. O trauma já começa aí. Depois disso ele precisa vagar sozinho, pedindo comida de porta em porta, sem saber o que vai acontecer. Até que ele encontra o Chibi, que era aquele cachorrinho que vira o único companheiro dele naquele momento. Mais pra frente ele conhece a Konan e o Yahiko, e aí pela primeira vez ele começa a ter uma sensação de pertencimento. Tipo assim, eles formaram uma amizade verdadeira, uma conexão de sobreviventes no meio do caos. Só que como se não bastasse o que ele já tinha vivido, o Chibi também morre vítima da guerra. E isso se torna uma outra perda profunda para ele. Aí mesmo assim ele segue firme com seus amigos e eles criam a Akatsuki com uma proposta real de mudança, de buscar a paz de verdade para tentar mudar as coisas.
Mas claro que isso não seria algo tão simples. Quando o Hanzo arma aquela emboscada e o Yahiko morre bem na frente do Nagato, é como se a esperança que ele ainda guardava tivesse sido arrancada por força. E aquele momento muda tudo, e é o ponto final da pessoa que ele era. E a partir dali o Nagato se entrega completamente à dor. Ele vira o Pain. A dor se torna a sua filosofia de vida, porque para ele a única forma de fazer o mundo entender o que ele viveu era fazendo todo mundo sentir o mesmo tipo de sofrimento. Então, em resumo, o Nagato passou por 3 episódios bastante traumáticos e depois desses eventos, a proporção das suas atitudes em razão dos seus traumas foram estratosféricas e justamente por causa disso, por tudo que ele passou, que eu considero o personagem mais traumatizado de Naruto. Bom, eu fiz essa análise bem sintática e objetiva, e claro, existem outros também que sofreram traumas bem profundos, né? Inclusive, se você acha que teve algum outro personagem que ficou de fora, já comenta aqui embaixo que futuramente eu vou fazer uma parte 2 desse vídeo. E para você não perder o próximo, já se inscreve nesse canal aqui para poder acompanhar as novidades que ainda vem por aí. Beleza? É isso, meu povo. Muito obrigado e até a próxima.